Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha em que eu simulo, né, o modelo de solo, né, a gente simula esse modelo, né, e depois a gente vê uma situação, né, faz uma estática comparativa de uma situação em que o capital é menor do que seria na regra de ouro, e uma situação que o capital é maior do que seria na regra de ouro, tá? Que é o que a gente fez nos outros vídeos. Então, vamos começar. Como é que eu comecei aqui a fazer essa planilha? Vou contar para vocês como é que eu comecei a fazer essa planilha, tá? Eu tenho os parâmetros aqui do modelo, né? Então, por exemplo, a taxa de poupança é 20%. Da onde que eu tirei isso? Da cartola? Ah, mais ou menos, né? Você tem que pegar uma taxa de poupança assim que mais ou menos representa o país que você quer trabalhar, né? Então, mais ou menos assim é o Brasil. Uma depreciação de 10%, né, do capital, que é mais ou menos uma coisa contábil que a gente usa mesmo, né? Um alfa de 0,13, mas geralmente a gente estima que o alfa é 1/3, né, alguma coisa assim, então também está um pouco dentro, né? Seria 0,33. Crescimento populacional, né, de 2%, né? Então um pouquinho mais baixo que isso, um pouquinho abaixo da reposição da população, mas é mais ou menos, são os parâmetros parecidos com o Brasil, tá? E aí o capital inicial eu coloquei a 1,5, e esse aqui é o capital de estado estacionário, né? Como é que esse aqui é um capital calculado, tá? Enquanto ali é igual, mas nem precisava, porque é igual valor. Aqui é um capital calculado, né? Porque é do estado estacionário. Como é que a gente calcula? Com base nos parâmetros do modelo. Então, vamos lá ver, né? O primeiro parâmetro, né? Que é a taxa de poupança, que é esse B1, né? Que tá aqui em azul, então a célula tá azul, né? Depois é D mais N, né? Então, é B2 mais B4, né? Então, é a poupança dividida por D mais N, né? Tudo isso elevado a quê? A 1 sobre 1 menos alfa, B3, que é verde, certo? E aí a gente tem o capital do estado estacionário, que é aquela fórmula que a gente derivou, né, a partir da função de produção Cobb-Douglas, tá? Então, a gente faz essa primeira linha. No primeiro momento, né, antes de iniciar tudo, eu tenho o chute que eu dei no capital, e aí a gente calcula o produto. O que que é o produto? Ora, o produto... Opa, deixa eu voltar aqui. O que que é o produto? O produto, ele é... que estava marcando ali, estou conseguindo. O produto, ele é o capital daquele período elevado ao parâmetro alfa, certo? O que que é o investimento? O investimento, ele é, né, a taxa de poupança vezes o produto, certo? O que que é o consumo? A diferença... Opa, foi no lugar errado. O que é o consumo? A diferença entre o produto e a poupança, né? O investimento, né? E o que que é o caponto? O caponto é definido por aquela fórmula, né? Onde ele o que que ele é? Ele é esse investimento, essa parte azul, né? Menos, né, esses parâmetros N mais D, vezes o capital por trabalhador. Isso é o caponto, tá? Que vem do quê? Vem daquela equação da dinâmica do capital, quando a gente tá usando por trabalhador, né? Não no nível. Por isso tem N mais D. E aí a gente tem a taxa de crescimento do capital, que nada mais é do que K ponto sobre K, né? Isso é a definição da taxa de crescimento, então, K ponto sobre K, certo? Você fazendo, né, vê que vocês estão vendo que quando eu tenho os parâmetros lá em cima, eu estou fixando a célula para ela não correr. Por quê? Porque agora você tendo isso, vocês arrastam a célula toda para baixo,
e ela vai fazendo, né, as projeções para você. Então, vocês vão vendo, quanto mais distante, né, lembra que o capital, né, por trabalhador de estacionário é 2,075, enquanto o inicial é 1,5. Então, quanto mais distante estamos, mais o capital vai crescer com proporção do capital inicial, né? E vai crescendo até convergir, né? Tá vendo? Ficando cada vez menor, cada vez menor. Agora nem tá variando muito, né? E vai ficando cada vez menor. Se a gente arrastasse aqui, vamos tentar arrastar para ver se chega ali mais perto. Ó, vamos de 80 para 90. 10 períodos mais. Olha, nem precisava de muito, né? A partir de um momento aqui, que é não tá. Deixa eu só ver o que ele tá fazendo aqui. Opa, não queria ajuda, não. O que ele tá fazendo aqui que ele tá calculando diferente? Ele tá calculando como o capital. Ah, é a variação do capital, mais o capital da célula anterior, né? Capital da célula anterior mais a variação do capital, né? Então, olha, vê que está crescendo cada vez menos, né? Ainda não chegou no 75, mas está próximo. Se a gente aumentar, acho que talvez um pouquinho mais chega, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, tá. Aumentamos 6 casas a mais, você vê que agora quando vai ficando mais perto, cada vez mais difícil de chegar, né? No começo vai mais rápido, mas depois vai crescendo cada vez mais devagar, né? E se a gente continuasse, uma hora vai chegar mais pertinho, né? Mas já chegou bem perto, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu fiz os gráficos. Então, o que é esse gráfico aqui? Esse gráfico é essa coluna, né? Então, ele mostra o capital partindo, né, do estado inicial e convergindo para o valor de estado estacionário, né? Esse outro é o produto, né, que está ali na coluna C, né? E ele mostra, então, o produto saindo e convergindo, tá? E o legal, não, só tem isso aqui, não tem legal. Que o legal está nas outras partes da planilha, certo? Então, é assim que a gente faz para ver essa convergência do capital e do produto. Mas a gente quer brincar com essa estática comparativa aqui, que é aquilo que a gente fez na mão, né? Então, vamos brincar com essa estática comparativa. Então, a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente tem os parâmetros novamente, né? Você vê que a gente está aqui com uma taxa de poupança mais baixa do que a gente tinha lá, mas os outros parâmetros são iguais, né? Só aqui o K0 e o capital do estado estacionário que estão o mesmo, né? Por quê? Porque, assim, a partir desses parâmetros, calculei o capital do estado estacionário e, assim, ele vai sair daqui porque ele vai sair desse equilíbrio de estado estacionário, né? Então, lembrando, o que é esse estado estacionário? É a taxa de poupança, né, dividido pela taxa de depreciação do capital mais a taxa de crescimento populacional, e tudo isso elevado a 1 sobre 1 menos alfa, tá? É isso que está aqui, tá certo? E aí muda o parâmetro, o único parâmetro que muda é o da poupança, que vai de 10% para 30%, tá? E aí vamos ver o que acontece, né? Então, tudo começa no estado estacionário inicial, né? E aí, a partir do segundo momento, né, que tá aqui, ó, no período T1, a economia está no estado estacionário com os parâmetros antigos. No T2, tem um estímulo às pessoas a pouparem mais, tá? Então, pode ser aumento da taxa de juros, pode ser faz compulsório, que mais? Faz investimento que só vai pagar imposto de renda no futuro, né? Faz
estimula a previdência privada, pagando só imposto de renda no futuro, dá dedução no imposto de renda para quem fizer investimento, faz alguma coisa para aumentar a poupança, né? E aí, o que vai acontecer? Bom, o novo estado estacionário, calculado agora, né, com essa taxa nova de poupança, os outros parâmetros são iguais, né, o capital para o trabalhador no novo estacionário é bem maior, né? Então, a partir do segundo momento, né, a partir do T2, a gente vai observar aqui, né, que vai acontecer alguma coisa diferente, olha. O produto vai estar estável, né, mas a poupança aumentou, então o consumo caiu, né? Aí, o que acontece com o K-ponto? O K-ponto aumenta, né? Então, a taxa de crescimento do capital aqui, ó, foi de 24%. No segundo momento, o capital para o trabalhador está maior, o produto está maior, a poupança aumenta um pouco, o consumo aumenta um pouco, né? E o capital, né, aumentou, né? A gente viu que aumentou, e aumentou em crescimento foi 19%. Isso vai acontecer, né? Até que a gente chegue aqui, né? Onde está convergindo para esse novo capital para o trabalhador de estado estacionário, tá? Então, olha a transição aqui, né? O capital para o trabalhador estava no estado estacionário, né? Inicial, aconteceu a mudança na taxa de poupança, né? Ele vai crescendo, né? Porque cada vez tem mais poupança disponível para ele, né? Primeiro porque muda a taxa, depois porque aumenta o produto, né? Com mais poupança, mais capital, o produto vai aumentando, então o capital também vai aumentando porque tem mais poupança, né? Vai efeito retroalimentativo, né? E é isso que a gente vê, olha, vê que aqui a gente tem poupança, aqui a gente tem consumo e aqui a gente tem produto, né? Vê que a poupança aumenta, o produto cai na mesma proporção, né? E aí, desculpa, o consumo cai na mesma proporção, né? Porque a poupança aumentou, o produto começa a aumentar, então o consumo, né, vai voltar a aumentar. Como o produto aumentou também, a poupança vai voltar a aumentar, então o produto aumenta mais, né? E isso essa trajetória vai acontecendo no tempo, até que eles vão estabilizando, tá? Então, essa política, né, em que a gente aumenta a taxa de poupança, tem esse custo inicial, esse custo político inicial, que tem essa geração aqui que vai, né, incorrer num consumo menor para financiar aumento de consumo no futuro, né, que pode ser até das próximas gerações, né, então tem um custo político, mas ele vai fazer com que tudo no futuro esteja maior, produto, né, consumo e poupança. Mas lembrando que isso funciona, né, se a taxa de poupança está abaixo, muito abaixo da taxa de poupança da regra de ouro. Se ela estiver perto ou se ela estiver acima, não adianta aumentar, né? Porque se ela estivesse acima e você aumentar, você vai aumentar o produto, mas tem assim, pode cair o consumo, né? Tanto é por isso que é ótimo, né? O consumo na regra de ouro. E o que acontece quando o capital para o trabalhador do estado estacionário é maior que na regra de ouro? Então, aqui, né, a gente tem uma situação em que o país está poupando demais. Então, tudo é igual no caso anterior, mas o país poupa 60% da renda. E isso é muito, né? Com 60% da renda, o que acontece? Aqui tá estranho. O que acontece com esse capital por trabalhador no estado estacionário, né? Ele está muito alto, né? Ele está muito alto. Então, a necessidade de investimento nele vai ser muito alta, né? E em comparação aqui, né? Vamos dizer que 30% é o capital da regra de ouro, não sei se mas estamos chutando aqui que é mais perto, né? A gente vê os países ricos tendo uma poupança mais perto de 30%, então ele estaria muito acima do que é, né? Então, que do mesmo jeito,
Até o período inicial, primeiro período, a economia está no estacionário com os parâmetros antigos, e aí no próximo período, né, vai acontecer a mudança, tá? Então, vê assim, ó, o primeiro e segundo o T0 e T1 estão iguais, né, a partir do T2 que acontece a mudança, né, aqui cai a taxa de poupança, por isso aumenta o consumo, mas o produto está estável, mas como agora que a taxa de poupança cai, né, no período seguinte vai cair o capital para o trabalhador, né, e essa vai ser a taxa de variação, tá? E isso vai acontecendo, né, o capital para o trabalhador vai caindo, né, vai caindo cada vez menos e até que vai convergindo para o novo equilíbrio, né, de estado estacionário, tá? Tá aqui. Como é que isso fica nos gráficos? Para o capital, né, o capital estava estável, aí ele vai caindo, até que ele vai mais ou menos convergindo para um novo valor. O que que acontece aqui, né? Opa, deixa eu voltar lá. O que que acontece nesse gráfico aqui de transição, né, dessas trajetórias de poupança, consumo e produto? O que acontece? Bom, então no período inicial, a taxa de poupança aumenta, né? Desculpa, a taxa de poupança cai, né? O consumo aumenta na mesma proporção, né? O produto que estava lá, ele vai cair porque, né, cada vez menos capital e ele é proporcional ao capital, então ele vai cair, né? E vai caindo até se estabilizar. Por que ele cai? Né, o que, que vai acontecer com o consumo? O consumo também cai, mas mesmo assim ele continua acima do nível inicial, né? E a taxa de poupança, né, ela continua também caindo, porque ela caiu primeiro, mas depois ela continua também caindo, porque o produto está caindo, né? Então, o que aconteceu aqui? Né? Aqui é uma política ótima, porque o consumo sempre vai estar maior do que estava antes, né? E assim, é também fácil de ser implementada, porque os ganhos, né, em termos de consumo, eles são absorvidos pela geração presente, né, pela geração que está aqui na mudança. Então, é muito mais fácil essa política de ser, né, aceita pela população do que a outra, mas aqui vai acontecer um produto menor, né, mas, como eu falei, né, não adianta também a gente ter, né, um produto muito maior se a gente está fazendo um esforço muito grande em termos de produto para repor, né, o capital necessário para manter esse produto, né. Bom, então é isso, né, esse é o modelo, é uma brincadeirinha aqui de simulação, né, um modelo simplesinho, mas que fica bonitinho, né, que a gente vê essas transições, é bem legal. Ah, professora, eu gostei dessa ideia, eu queria fazer. Então, o que que eu aconselho vocês? Se vocês querem fazer uma simulação aqui para o trabalho de vocês, o que eu aconselho vocês? A olhar para as taxas dos países, né, para calibrar esses parâmetros, né, ver mudanças, né, outra coisa também, né, tentar complicar mais o modelinho, com outras coisas que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai adicionando, para essa história ficar mais interessante também, né, e isso pode ser bem legal, tá bom? Mas aqui é uma coisinha bem simplesinha, assim, para introduzir vocês nesse universo aqui de simulação, tá bom? Então, vou ficando por aqui, né, acabamos aqui o conteúdo dessa semana, tá? E na próxima semana, acho que a gente já começa o modelo de solo com o progresso tecnológico. Então, a gente vai ver tudo que a gente viu até agora no modelo de solo simples, mas nós vamos adicionar progresso tecnológico, tá bom? Até mais.